Vão-se vidas, levam-se sonhos, onde os horizontes descobertos fragmentam-se na ilusão, cortando seu coração. Oh, sangra a carne, ouve o grito, e o ser mostra-se aflito, se agonizando de tanta dor do ventre banido. Oh, frágil, inocente, almeja renascer, renascer. Dê você a chance da vida florescer, florescer. Frágil, inocente, almeja renascer, renascer. Dê você a chance da vida florescer, florescer. Oh, sente o seu coração bater, estimulado a surgir, mas estrangulam a sua vida sem que se possa fugir. Oh, vem queimado pelo veneno, morreu o ser pequenino que se elevou, sofrendo, perdoando no infinito. Oh, frágil, inocente, almeja renascer, renascer. Dê você a chance da vida florescer, florescer. Frágil, inocente, almeja renascer. Dê você a chance da vida florescer, florescer. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Espero que sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Fabi, né, em nome do CREDO, do Setor Juventude, pelo convite de estar fechando aqui, né, mais um EGEVS, esse ano completamente diferente de todos os anos que a gente conhece, virtualmente, né, uma novidade para todos nós. E a Fabi me deu um tema bem, vamos dizer, bem complexo, que é falar sobre o aborto. Então vamos lá, eu espero que todo mundo tenha escutado a música inicial, porque para a gente ela vai servir como prece. Então vamos agradecer a Jesus, né, a oportunidade bendita do trabalho, que a espiritualidade amiga possa nos amparar neste momento, para que o estudo concorra da melhor. Vamos lá, né?
encerrando o EGEB 2020, a última palestra, que é sobre o aborto. E todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de um estudo muito participativo, mas como essa noite eu não consigo ver a cara de ninguém, conversar com ninguém, vamos seguir e no final a gente separa para as perguntas, tá bom? Então vamos lá, aborto. Algumas questões que a gente vai tratar no estudo da noite é: para o espírita, é moralmente correto o aborto? Onde começa a vida? O lado social do aborto, as consequências físicas e espirituais, e tentar aqui colocar qual seria a melhor solução, né, para esse problema. Então, para a gente começar, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Vida e Sexo, do Emmanuel, tá bom? Psicografia do Chico. É o primeiro capítulo do livro que ele fala em torno do sexo. E ele começa, né, com a questão do Livro dos Espíritos, o item 201. Pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Aí Emmanuel começa: ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto. Atendendo à soma das qualidades adquiridas na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de um homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade. Muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em que, se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo, cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele, dimanam forças criativas às quais devemos na Terra o Instituto da Reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Desarrazoado, subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos, a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável, a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se lhe garantir a libertação. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E segundo esse exato princípio, de tudo que dermos a outrem, no mundo afetivo, outrem também nos dará. Então, com essa magnífica mensagem de Emmanuel, né, por que eu comecei falando do sexo, né, como energia sublime, energia criadora, a segunda maior energia criadora do universo, né? Porque todas as nossas relações afetivas se portam a ele. E para a gente chegar na questão do aborto, primeiro há-se o ato sexual,
sem um ato sexual, não há gravidez, sem gravidez, não há aborto. Então, a mensagem de Emmanuel vem para nos trazer a consciência e responsabilidade que nós temos diante dos relacionamentos afetivos com as pessoas. Essa troca dessa energia magnífica que é a energia sexual. E, em algumas relações, né, a culminância no ato sexual, que pode gerar consequências de acordo com as nossas escolhas. Então, tudo está relacionado com as nossas escolhas e, posteriormente, essas escolhas vão surtir algum efeito. Então, para a gente começar, né, falando da questão sexual, nós vamos ver o instrutor Alexandre, no livro Missionários da Luz, quando ele fala para André a seguinte, ele faz a seguinte colocação: eles estavam na casa de Adeline e Raquel, porque eles iam presenciar o processo, né, de ligação do espírito de Segismundo ao corpo da Raquel no processo reencarnatório. E aí Alexandre traz nesse livro grandes aprendizados relacionados ao processo reencarnatório, à gravidez, ao aborto. Então a gente vai falar um pouco do que ele fala para André Luiz. Então ele cita para André o seguinte: é necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. Então, o que o Alexandre fala para André, né? Que a gente coloca o sexo, às vezes, num patamar muito vulgar na nossa vida. E, com isso, a gente acaba deslizando no aspecto emocional, afetivo, como vai nos retratar Emmanuel em Vida e Sexo. Então, a gente tem que mudar a nossa concepção do que é o sexo na nossa vida, qual que é a importância dele na nossa relação com os outros. E como disse Emmanuel, é uma lei ela está aliada à lei de causa e efeito. Então, tudo que a gente faz ou repercute nessa área vai surtir algum efeito, né? E um desses efeitos é a gravidez. E aí essa gravidez, né, vai gerar um filho, e é que aí que Alexandre fala, né, para o André, que a gente não deve situar a questão do sexo somente nos órgãos do corpo. E a paternidade e a maternidade, ela é uma tarefa sublime. Então a gente deve entender que em todos os processos vai ser sempre uma tarefa sublime, porque advém de uma lei natural de Deus para todos nós e que está na nossa consciência. E é uma oportunidade infinita de dar origem à vida aqui na Terra. E Alexandre ele continua, né? Fala com o André que é lamentável que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenha menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice de prazeres inferiores. Todos pagarão, centil por centil, o que devem ao altar santificado, através de cuja porta receberam a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra. Então, é através desses atos, né, sexuais que a gente reencarna, é que a gente nasce. Então,
é algo sublime. E Emmanuel vai trazer isso para a gente no livro Vida e Sexo, que para mim é um legado fantástico, né, de Emmanuel em relação ao sexo, porque muitas das coisas que acontecem na nossa vida emotiva, né, nas nossas relações afetivas, advém de algum distúrbio relacionado à questão do sexo. Então, antes que a gente comece a falar propriamente do aborto, a gente tem que colocar o sexo no seu devido lugar e respeitá-lo como forma de criação divina que nós temos. Então, continuando, né, ele também continua, o Alexandre para o André, em Missionários da Luz, que não há criação sem fecundação. As formas físicas, elas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Acho lindo, né, quando ele fala. Então, nada na vida acontece por acaso. Nada acontece sem que Deus esteja presente. Ainda mais no processo de criação, né? E como ele disse, a criação começa na fecundação. Não há criação de corpos sem a fecundação. E se não há corpos, não há espíritos. E para quem já leu Missionários da Luz, a gente vai ver a belíssima explicação de Alexandre no processo reencarnatório de Segismundo e da ligação desses espíritos, como elas se denominam, né? E ela é feita bem antes do momento da concepção. O espírito já é ligado ao psiquismo da mãe antes mesmo que haja o momento do ato sexual. No momento do ato sexual, vai haver a ligação, né, do perispírito, do espírito, ao corpo que está sendo formado na mulher durante aquele processo. Então, para nós espíritas, a gente já entende, já compreende que essa ligação espiritual ela se dá muito antes no psiquismo da mãe. Então, não há como a gente desvencilhar uma coisa da outra. Então, portanto, né, o sexo é uma qualidade, é uma manifestação cósmica, né? E quando a gente atingir a perfeita harmonia do universo, a gente vai entender claramente como essas energias funcionam em nós. Então, vamos lá, né? Lá no Livro dos Espíritos, a questão 357, Kardec pergunta, né, que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Então, quando a gente interrompe a vida de um espírito, seja por qualquer tipo de aborto, né? Seja ele um aborto delituoso, praticado, ou um aborto espontâneo. Para o espírito, é bem doloroso, mesmo em abortos espontâneos, ele sente esse desligamento do psiquismo da mãe, e ele entende que a existência dele acabou naquele momento e ele vai ter que recomeçar tudo de novo. E quando a gente lê Missionários da Luz, a gente entende que o processo reencarnatório é um processo bem complexo, em todos os sentidos, né? Para cada caso é um caso, mas Alexandre fala que o processo reencarnatório ele é parecido na maioria dos casos, mas a espiritualidade está sempre presente em qualquer caso que se dê esse processo de ligação do espírito. Então vamos lá. Aí na 358, né, Kardec pergunta, é uma pergunta clássica para a gente, né, da doutrina espírita, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento.
Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria um instrumento, o corpo que se estava formando. É crime? É crime. E nós espíritas compreendemos, a doutrina espírita é muito clara em relação a isso. Quando a gente transgride uma lei de Deus, é sempre um crime. E a gente sabe que é crime porque as leis de Deus estão na nossa consciência. E aí a gente compreende que cometeu um equívoco. Não é mesmo? Então vamos lá. Na questão 808, né, Kardec pergunta qual o primeiro direito, o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém. Peraí, gente, só um minutinho, deixa eu só voltar aqui. Qual o primeiro, né, de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, aqui a gente vai entrar um pouco nessa questão da lei, né? Primeira pergunta de Kardec: é crime quando a gente comete aborto? É crime. E aí a gente vai na questão 880, né? Qual o primeiro de todos os direitos do homem? O de viver. Se a gente não tem o direito à vida, a gente não tem direito aos outros direitos. O direito de liberdade, o direito de fraternidade, de igualdade. Então não adianta a gente, às vezes, lutar pelos outros direitos se a gente não viveu, se a gente não nasceu. Então, para nós espíritas, é moralmente o crime de aborto? Não, nunca será. Porque a gente entende que o espírito já está ligado ao psiquismo da mãe. E, porventura, qualquer ato contra o corpo que está ali em formação é o crime. E aí a gente está tirando o direito, é o primeiro direito natural do homem, é o direito de viver. E aí a gente vai ver logo mais em seguida a questão dos códigos penais, da Constituição a brasileira, né, que também já prevê esse direito no momento da concepção, né? Que é a próxima pergunta que Kardec faz na questão 344, que ele pergunta, né, em que momento a alma se une ao corpo. Então, os espíritos são claros. A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus, né? Então, onde começa a união? Na concepção. E hoje a ciência também mostra isso, né? Onde começa a vida para a ciência? E aí a gente vai ver muitos debates hoje de movimentos pró-aborto que dizem, né, que para a questão da legalização do aborto até a 12ª semana de gestação. E aí a gente vai ver muitas contestações acerca da ciência, porque a gente vai ver grupos pró-aborto defendendo que naquelas células, né, na formação ali do zigoto e posteriormente na formação do feto, não há vida, não, é só um amontoado de células, né? As pessoas até chamam de coisa, de uma colherada de células, são diversos nomes que se dá, né? Mas a gente vai ver também na ciência a grande comprovação da maioria dos embriologistas, médicos, ginecologistas, geneticistas, que o começo da vida se dá na concepção da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Então, eu vou citar o caso aqui de alguns
embriologistas, né, que a gente conhece, cientistas que são muito famosos no mundo, né? O clássico, aqui a gente tem o clássico manual de Langman, sobre embriologia, que utilizado nas faculdades de medicina para aprendizagem do desenvolvimento humano inicial, explica de maneira simples o processo da fecundação. Então, o que acontece? Uma vez que o espermatozoide ele ingressa no gameta feminino, os núcleos masculino e feminino entram em contato íntimo e replicam seu DNA. Esta união gera uma nova célula chamada zigoto. Então, para os embriologistas, né, para a maioria, após a concepção e a formação do zigoto, esse zigoto é uma célula individual, uma célula única, que tem o seu próprio DNA, gerado da junção do espermatozoide com o óvulo, mas é um DNA único, que pertence somente a ela e a mais ninguém. Esse também é um cientista, que é o Bradley Benton, em seu livro que ele fala de Human Embryology, ele fala que o feto ele não é apenas uma massa celular viva, nem um simples pedaço do corpo da mãe, mas um ente autônomo que depende da alimentação materna. Então, para os cientistas, de uma forma geral, quando se forma o zigoto, ele não pertence mais ao corpo da mãe. Ele é um ser independente. Ele precisa do órgão materno para apenas se alimentar, mas ele já desenvolve a partir dali todas as suas funções. E quando a gente vê na questão da evolução desse zigoto, após 4 semanas já de gestação, a gente já consegue ver a formação daquele que era uma célula única se tornar várias células independentes que vão dar origem aos diversos órgãos do nosso corpo. Estudos também já mostram que a partir da 4ª semana já desenvolve o sistema neural no indivíduo, e a partir da 6ª semana a gente já consegue escutar o coração do feto bater. Eu falo isso porque o Francisco, com 6 semanas, já conseguia escutar o coração dele bater. Então, é a experiência de vida, né? E aí, Jerome Lejeune, que é especialista em genética fundamental, ele também fala, né, que a vida começa na fecundação, quando os 23 cromossomos masculinos, transportados pelo espermatozoide, se encontram com os 23 cromossomos do óvulo da mulher, todos os dados genéticos que definem um novo ser humano já estão presentes. A fecundação é o marco do início da vida. Daí para frente, qualquer método artificial para destruí-lo é um assassinato. Como eu falei, quando a gente junta o cromossomo da mãe com o cromossomo do pai, a gente define um novo ser genético. Então, geneticamente, ele é diferente, ele é independente. Então, a fecundação é o início, é o marco do início da vida. Então, não dá para dizer isso. Acaba sendo, para os movimentos pró-aborto, uma questão até meio de achar justificativas para se realizar o ato. Justificativa essa que não é plausível. Quando a gente analisa a maioria dos artigos científicos, a maioria dos embriologistas, dos cientistas, né, da escola de medicina, principalmente, né, os médicos, eles são dados ao conhecimento da vida, do início da concepção, então acaba sendo uma forma da gente justificar que aquilo ali seria uma coisa, um amontoado de células, como na verdade a gente sabe que não é, que ali é um ente que está em formação. E aí eu trouxe também esse Nathanson, que é um ginecologista, médico ginecologista, que ele é ex-diretor da maior clínica abortiva do mundo. Ele fala o seguinte, né? Talvez alguns pensem que antes de meus estudos devia saber, já que eu era médico e ademais ginecologista, que o ser concebido é uma criatura humana. Efetivamente eu sabia, porém não havia comprovado eu mesmo e de modo científico
Hoje, com as técnicas modernas, se pode tratar dentro do útero muitas enfermidades e também efetuar até 50 espécies de operações cirúrgicas. São estes os argumentos científicos que mudaram o meu modo de pensar e este até agora o meu argumento. Se o ser concebido ele é um paciente a quem se pode tratar até cirurgicamente, então é uma pessoa. E se é uma pessoa, tem um direito à vida e também tem um direito a que nós, médicos e pais, procuremos conservá-lo. Então a gente vê as palavras de um ex-abortista, de um ex-médico abortista, quando comprova pela ciência que a gente é capaz de fazer infinitas cirurgias durante o processo de gestação da mulher, desde o início da sua concepção. A gente já consegue estudar o código genético, perceber quais células, às vezes, possa vir de forma danificada. A gente consegue fazer cirurgias no feto, na barriga da mãe, cirurgias de coração durante o processo da gestação. Então, se a gente pode fazer isso, então aquele ser que está ali é uma pessoa, não é uma coisa, não é res, não é um amontoado de células. E aí, a gente vai na questão 147 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo. Porque, na verdade, a gente precisa acreditar que ali há vida, né? E hoje a gente já consegue, pela ciência, já consegue comprovar aquilo que o Espiritismo já traz para a gente durante esse tempo de existência dele aqui, né? Trazido por Kardec, que sempre falou, né, que a ciência ia acompanhar aquilo que o Espiritismo estava trazendo. E aí ele pergunta, né, por que então que esses cientistas são tão levados ao materialismo? Aí os espíritos respondem. O fisiologista refere tudo ao que vê. O orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem que haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enchem de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então, aqui a gente vê que o próprio estudo, né, a gente vê mesmo no meio acadêmico, no meio científico, que essa presunção, esse orgulho, ele é muito grande. A vaidade, o egoísmo, enfim, são coisas da natureza humana que ainda nos impedem de enxergar a natureza como um todo. Então, a gente sabe que a natureza, né, que é a obra divina, estamos mergulhados nela. Então, Deus revela sempre as suas leis conforme a vontade dele. E um dia a gente ainda vai compreender que o nosso conhecimento está muito aquém do que realmente é a grandeza da criação divina. Então vamos ver alguma questão, né, as questões do lado social do aborto, né? Aí a gente vai falar aqui muito do movimento pró-aborto, né? A gente viu a questão moral, a questão da ciência e agora vamos ver a questão do lado social. Os principais argumentos sobre a legalização do aborto, ela provém de alguns dados que dizem que as mulheres estão abortando muito mais sem a legalização e estão morrendo por causa das complicações do aborto em clínicas clandestinas em quantidades imensas. Estes dados, ele provém do Instituto Alan Guttmacher, que estima que 1 milhão de abortos ilegais ocorrem no Brasil por ano. Só que a gente vai ver que esse instituto, Guttmacher, ele serve aos interesses do Planned Parenthood, desculpa o meu inglês, do PPFA,
que é um dos maiores financiadores das clínicas de aborto do mundo, né? E desde a sua fundação, esse instituto ele tem o objetivo de levar adiante as ideias de planejamento familiar, vulgo legalização do aborto. Então, para quem quiser entender o que é esse Instituto Alan Guttmacher, tem o Instituto IPAS também, que surgiu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E a gente vai ver que esses institutos eles estão aliados a pessoas, no caso do PPF, do PPFA, ele está aliado a uma enfermeira, que é a Margaret Sanger, que na época queria controlar a população, o crescimento da população nos Estados Unidos, principalmente a população negra. Então, a gente vai ver que a maioria dessas clínicas de aborto, elas estão localizadas em bairros pobres e negros dos Estados Unidos. Só que esse instituto, ele não financia só clínicas de aborto nos Estados Unidos, ele financia clínicas de aborto no mundo inteiro. Então, a gente vai ver que por trás da legalização existe uma indústria do aborto. Então, não sou eu que estou falando isso, os dados estão disponíveis. Eu deixei os links aqui, vocês, como a apresentação fica gravada, vocês podem acessar esses links mais tarde e conferir vocês mesmos. Eu não vou entrar muito em detalhes porque não é o nosso foco, tá? Então, existe um processo na questão da legalização do aborto, processo este que está muito bem documentado, né? Isso não é teoria da conspiração, não está escondido, a gente consegue acessar isso, que influencia a prática do aborto no mundo. Essa prática eles chamam de higienização social, que seria realmente um controle da população demográfica, principalmente em países de terceiro mundo. E ele foi implementado pós-Segunda Guerra, defendendo a questão do aborto eugênico. Esse aborto eugênico é quando a gente prioriza a reprodução, no caso de gestação de raças mais puras, de seres humanos mais perfeitos. Então, a gente vai ver que várias pessoas estão envolvidas nesse processo, algumas pessoas muito famosas, conhecidas por nós, e esses documentos, eles mostram que por trás dessa legalização, ela existe uma indústria de aborto. Aí vocês podem pesquisar pelo nome Population Council. Aí aqui eu deixei um link do YouTube para quem quiser saber o que é essa indústria, como ela começou, quando começou, quem iniciou esse processo, tá? E que ele está ligado a nós até hoje. E a gente vai perceber, eu não vou entrar em detalhes, mas nesse seminário que eu deixei aqui no YouTube, vocês podem procurar, e aí vocês vão ver que está muito bem documentada essa questão dessa indústria do aborto. Então, são indústrias que financiam os movimentos para o aborto, institutos que promovem as estatísticas relacionadas ao aborto, como, por exemplo, o Instituto Guttmacher, que fala que no Brasil existe 1 milhão de abortos por ano, o que é mentira, que esse número é supervalorizado, e a gente pode também pesquisar isso no site do Ministério da Saúde, que eu vou passar para vocês também daqui a pouco, tá? Então, aqui é uma resposta da Marlene Nobre, que, né, é uma médica da Associação Médico Espírita, que faleceu já, mas é uma grande defensora da vida. Perguntaram a ela, né, em relação ao Brasil, há algum número estatístico sobre os abortos cometidos? Ela fala que nenhuma estatística brasileira a esse respeito ela é confiável. O que se faz aqui no Brasil é manipular esses números duvidosos com a finalidade de se legalizar o aborto, alegando-se que a mulher ela tem o direito de fazê-lo em condições técnicas adequadas. Os que assim agem pretendem que o Estado esteja devidamente aparelhado para institucionalizar a pena de morte para inocentes. Marlene Nobre escreveu um livro baseado nos estudos científicos dela sobre o aborto,
sobre a legalização e também trazendo o aspecto científico, mostrando que o feto não é uma coisa, e sim um ente, que chama O Clamor da Vida. Quem quiser depois procurar, é um livro extremamente que clareia muito essas questões sobre a questão da ciência. E do espiritismo, ela fala muito da questão da bioética também, em relação à prática do aborto, por diversos médicos. Médicos esses que juram defender a vida, mas que no momento, né, em países onde essa legalização já é aceita, eles cometem esse ato também. Então, clareando mais sobre o debate sobre esse aborto, né, a gente, aqui são alguns dados científicos, tá? Alguns artigos científicos, que se fala que o número de mulheres que morrem pelo aborto clandestino no Brasil é muito baixo. E a liberação ou proibição do aborto, eles não alteram a mortalidade materna. Então, a gente vai ver diversos estudos científicos em relação à questão da morte de mulheres para o aborto. A maioria dos estudos que se relacionam à morte de mulheres, essa estatística não bate, porque sendo o aborto legalizado ou não, aí a gente vai ver que em países em que a legalização já existe, em países que a legalização existe, essa legalização ela não interfere na morte da mulher. E no Brasil, a maioria dos médicos, né, são unânimes em falar isso, que morre-se mais fazendo parto do que mulheres que buscam o sistema público de saúde por causa de um aborto mal feito. Tá? Então, existe uma superestimação e existe alguns equívocos estatísticos diante dessas questões. Então, experimentos naturais, por exemplo, os ocorridos no México, que liberou o aborto em 2007, e no Chile, que proibiu o aborto em 1989, indicam que a proibição ou a liberação do aborto, ela não impactam nas taxas de mortalidade materna, como eu falei. A queda da mortalidade materna, ela se relaciona com as melhores das condições de saúde geral da população e principalmente com o melhor nível educacional das mães. Então, não tem nada a ver com a questão do aborto clandestino ou não clandestino, dele ser feito em melhores condições ou não. Está mais relacionado com a questão da doença da mãe, né, e da educação que ela recebe do que com o ato em si. Então, se vocês quiserem pegar a pesquisa na íntegra, os artigos estão aí, os links para vocês acessarem, tá bom? Para comprovar isso tudo que eu estou falando. E também há fortes indícios de uma retórica de superestimação desse valor, né, em até 10 vezes do número de abortos clandestinos. Por exemplo, esses artigos que estão relacionados aqui reportam da cidade do México e na Colômbia, que faz uma superestimação do número de abortos. Igual eu falei no Brasil, né, que se fala 1 milhão, 1 milhão e 500 mil, e não é esse o número. Eu verifiquei os dados hoje no Ministério da Saúde, no DataSUS, a morte da mulher está em torno de 150 mil, né, relacionado a questões de mortes no período fértil e vice-versa. E há consistentes evidências, por exemplo, na Espanha, nos Estados Unidos, México e Uruguai, de que a liberação do aborto ela gera um grande aumento no número de abortos realizados. Então, as pesquisas com os dados estão aí, vocês podem verificar. Então, a gente vai ver também que em todos os países em que a legalização ela acontece, o número de abortos ele aumenta. E às vezes aumenta até em 400%. Hoje a Inglaterra está entre os países que mais fazem aborto no mundo e esses abortos acontecem principalmente entre adolescentes e jovens. Então, na Inglaterra, o pessoal já passa a usar o aborto como mais um método contraceptivo do que mesmo uma busca pela saúde em si.
E clareando ainda mais o debate sobre o aborto, né, ao contrário do que a gente veicula, né, a oposição à legalização do aborto, ela não é uma imposição de homens brancos ricos sobre mulheres negras pobres. A mais recente pesquisa sobre o aborto no Brasil, né, Ibope, no fevereiro de 2018, mostra que a oposição à legalização do aborto ela é igual entre homens e mulheres e maior entre a população de menor renda e de cor preta e parda. Então, a maioria da população brasileira, cerca de 80%, é contra a legalização do aborto e apenas 15% são a favor. Então, o apoio à legalização ele não chega a 25% em nenhum extrato da população, em termos de idade, de sexo, de renda, de escolaridade, de religião, de cor ou região do país. Então, para quem quiser analisar esses dados, né, tá aí, segue o link da pesquisa do Ibope na íntegra, e também eu deixei um vídeo também no YouTube que uma professora, uma mestranda da área de saúde da Unicamp vai trazer com mais claridade para nós esses dados relacionados a essas questões do aborto, no Brasil e no mundo. Então vamos lá. Aí essa toda é uma questão estatística, né? Questão social e tal. E aí a gente vai entrar na questão espiritual mesmo, né? Aí Kardec, na questão 616, ele pergunta, né? Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, todos nós estamos mergulhados nas leis divinas. Então, toda vez que a gente transgride uma lei de Deus, a gente vai ter consequências sobre isso. Não importa se eu sou materialista, se eu sou religioso, se eu acredito em Deus ou não. Estamos todos fadados a essa lei, conscientemente. Então, Deus não se engana. As leis dos homens, elas são imperfeitas e elas vão progredindo de acordo com o progresso da civilização. Então, não é Deus que modifica as leis, são os homens, né? Os homens, muitas vezes, modificam essas leis ao seu bel prazer, né? Aí a gente vai ver isso na questão 794, quando Kardec pergunta, né? Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Como diz os espíritos, até poderia, se todos nós as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhes necessárias leis especiais. Então, por isso que por que a gente fala que a gente deve ser contra o aborto, né? Porque nós não temos a consciência ainda perfeita da lei de Deus. Nós não temos o senso de justiça. Então, a gente precisa de algumas leis humanas para impedir que façamos más escolhas. Então, quando se pergunta, por que não tem a descriminalização, por que a gente não descriminaliza o aborto, torna ele legal, se é o direito de escolha do outro? É o direito de escolha do outro até que ponto? Aí a gente vai ler lá na lei de livre-arbítrio, né, que a gente não faz escolhas que implicam somente a nós. Ela vai repercutir numa sociedade como um todo. A gente acha que lavando as mãos, né, diante da escolha do outro, ele faz as escolhas dele. Enfim, as consequências, ele vai ter as consequências desse ato. Aí, vamos pensar o seguinte: eu, espírita, compreendo que sou espírito imortal, compreendo que existe o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio é limitado pela lei de causa e efeito.
Eu sei as consequências do aborto para todas as pessoas que estão envolvidas. Então, eu simplesmente vou negligenciar essa verdade, esse fato, lavar as minhas mãos, como fez Pilatos diante do julgamento de Jesus, e deixar que o outro sofra as consequências, eu, espírita, sabendo que essas consequências para ele são ruins. Onde está a minha caridade? Onde está o meu amor e a minha compaixão pelo outro? Porque a consequência maior é para quem pratica. A gente sabe das consequências para o espírito, elas são dolorosas. Mas para quem pratica, é muito doloroso também. Seria muita falta de caridade minha, conhecedor das leis que sou, conhecedor de que somos, que as leis de Deus regem o universo. Então, tudo que quando a gente transgride essa lei, a gente tem que consertar o erro. Eu vou deixar que o outro sofra essas consequências, sabendo que eu posso impedir que ele realize tal ato. No julgamento de Jesus, né, por Pilatos, a gente vai ler no livro Há 2000 anos, quando o senador Públio Lentulus conversa com Pilatos, falando que Jesus era justo, que Jesus era um homem bom, que ele não fazia nada de mal e a população estava o condenando à morte. E o que Pilatos fez? Eu lavo as minhas mãos, porque eu sei que Jesus é justo. Mas se o povo quer que ele seja crucificado, então deixe que o povo o crucifique. E aí a gente vai entender depois que a história de Pilatos não acaba muito bem. Ele acaba se suicidando porque por vários motivos, né? E principalmente porque ele negligenciou. Ele poderia ter feito algo por Jesus e não fez. E olha que Jesus era um ser justo, não tinha crime nenhum perante Deus. Então, qual a causa da instabilidade das leis humanas? As épocas de barbárie são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Então, quanto mais a gente se aproxima da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, a partir do momento que a gente vai se identificando mais com a lei natural, as nossas leis, elas se aproximam mais do senso de justiça. Então, por que não liberar o aborto? Porque não temos ainda o senso de justiça. Porque a gente não pode pensar só no lado da mãe. A gente tem que pensar também no pai, que também aborta, nos médicos que praticam o ato, nos espíritos que são abortados. Então, todas as vidas importam. Então, a gente tem que começar a pensar em leis que defendam todos de uma forma igualitária, todos perante a lei maior do Criador. Então, a civilização, ela cria necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se, então, que regular, por meio de leis humanas, os direitos e os deveres dessa posição. Mas, influenciado por suas paixões, ele não raro há criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que o progridem. A lei natural ela é imutável e a mesma para todos. Então, não importa se eu acredito ou não em Deus, a lei é para todos. Então, a lei humana ela é variável e progressiva. Na infância da sociedade, só esta pode consagrar o direito do mais forte. Kardec ainda continua, né, que no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Então, só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Então, como diz Kardec, só uma educação
devidamente compreendida, é a chave do progresso moral. Então, é grave erro a gente pensar que para exercê-la com maestria, com grandeza, basta apenas o conhecimento da ciência. Então, é bom lembrar que nem tudo que é legal é moral. Se fosse tão simples assim, resolver um problema com o outro, liberaríamos também a pena de morte, deixaríamos estupradores fazerem as suas escolhas de estuprar, de gerar uma violência. A gente sabe que tudo isso é crime. Então, como que eu posso deixar as pessoas fazerem essas escolhas? Sabendo que eu posso lutar para que elas compreendam que existe um caminho diferente, que é o caminho da não violência. E a gente sabe que qualquer violência gera violência. Depois a gente pergunta por que a humanidade está tão violenta nesses dias de hoje. Porque leis como essa, de legalização do aborto, acabam gerando uma certa violência. Violência de vários aspectos, que vão gerar uma violência na sociedade como um todo. Vou passar mais rápido, tá, gente? Meu tempo tá corrido, né? Então, a vida ele é o primeiro e mais elementar dos direitos humanos, né? Sem a vida, todos os outros direitos, como liberdade, igualdade, autonomia, segurança e educação, ele não tem valor. Se eu não nasci, eu não tenho direito aos outros direitos. Né? Que o direito à vida ele é considerado o mais fundamental e importante dos direitos no ordenamento jurídico, sendo tutelado por nossa Constituição, direito civil, direito penal e em todas as declarações internacionais. Né? O Brasil é o artigo 5º, que declara que a vida ela é inviolável e que esse direito começa no momento da concepção. Então, sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Né? É porque a esses sentimentos se misturam as paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma muito falso. Então, às vezes, o que eu acho que é justo para mim é injusto para o outro. O que é justo para o outro é injusto para mim. Porque as minhas imperfeições, as nossas imperfeições, os nossos sentimentos, eles ditam essas leis. Né? As nossas paixões, elas alteram o nosso senso de justiça. Então, só há progresso quando a gente reconhece que a lei divina, que a lei natural, ela está acima de tudo. Reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado criminosamente surgem em esmagadora maioria nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre, como identificar o trabalho expiatório que lhes diz respeito se passam quase totalmente despercebidos da justiça humana? Aí quem responde para a gente é André Luiz, no Evolução em Dois Mundos. Temos no plano terrestre cada povo com seu código penal apropriado à evolução em que se encontra. Mas considerando o universo em sua totalidade como reino divino, vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas, como lei básica, cujas todas as transgressões deliberadas são corrigidas no próprio infrator, com o objetivo natural de conseguir-se em cada círculo de trabalho no campo cósmico o máximo de equilíbrio e com respeito máximo aos direitos alheios dentro da mínima pena. Então, não adianta, no final das contas, todos nós vamos passar pela lei básica, que é a lei do Criador. Então, quando a gente transgride a lei, né, a gente tem que corrigir essa lei. Nós mesmos que causamos essa transgressão. Aqui, a entrevista do Chico, né, no Pinga Fogo, bem tempos atrás, quando ele fala em há nações de vanguarda que estão legalizando o aborto, e este problema é um problema muito grave diante da vida espiritual, porque nós não podemos desconhecer que a criança embrião é um ser vivo. Criança embrião é um ser vivo e um ser vivo indefeso. O aborto é um delito difícil de ser classificado,
porque a vítima está absolutamente incapaz de operar na sua própria defesa. Então, a gente precisa de ter alguém que defenda isso. Nós temos leis ambientais que protegem os ovos das tartarugas, os ovos das araras azuis. Temos leis de violência contra animais. Por que a gente não pode ter leis que protegem os ovos humanos? Se a gente considera tudo como vida. Então, a prática do aborto consciente e indiscriminado, e até mesmo apoiado por leis, nós devemos preferir, por exemplo, como dizia o Chico na época, né, aos anticoncepcionais, aos métodos contraceptivos, que poderão, né, merecer estudos mais específicos da ciência para que a gente evite uma gravidez indesejada. Né? Por mais que o aborto receba legalização oficial, ele nunca deixará de ser um crime hediondo contra a humanidade. No entanto, a criatura humana, pelos seus instintos agressivos, ela procura um mecanismo desculpistas nas leis terrenas e invariavelmente injustas para dar vazão aos seus sentimentos perturbadores. E a gente tem lá no Decálogo, né, não matarás, e este preceito não tem exceção. Diante da consciência cósmica, a interrupção da vida da criança sempre vai representar um grave delito. Quem fala isso pra gente é Divaldo, no livro Sexo e Consciência. Eu vou passar mais rápido, tá, gente, que o meu tempo está acabando. A gente vai ver se em caso de estupro, né, uma que a lei no Brasil já permite né, o abortamento em casos de estupro, em casos de geral do aborto terapêutico, que a gente fala que quando a mãe corre esse risco, e também já pelo triste fato já de anencéfalos. Então, nada que justifique. É justo se perguntar se foi a criança que cometeu o crime, por que imputar-lhe responsabilidade por um delito no qual ela não tomou parte? Portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma violência, como o estupro, a posição espírita é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldado na legislação humana. Então, quando a mulher, nesses casos, a gente tem muitos movimentos, inclusive dentro da doutrina espírita, de movimentos pró-vida, que acolhem esses tipos de mulheres. Que se elas não querem, se elas não têm estrutura psicológica para ficar com o filho, que doe ele, que dê para doação. A mulher ela não é punida de forma alguma por não querer o seu filho. Ela pode chegar no hospital, dar à luz e falar, não quero essa criança. Ela não vai ser presa por isso. Essas coisas a gente tem que clarear também. Porque muitas vezes a mulher faz esse ato num ato de desespero, sem entender as consequências, às vezes sem nem saber, né, como que engravidou, de quem é o pai. Então, ela tem direito de saber. Né? A gente tem que trazer mais informações. Então, quais as consequências do aborto para a mulher, né? Muito se fala, né, da morte de mulheres por aborto, clandestinos, enfim. Mas ninguém fala das consequências que o aborto traz, principalmente para a mulher. E são consequências físicas, psicológicas e espirituais. As físicas, perfuração do útero, retenção de restos da placenta, que pode levar a infecção uterina, tétano, esterilidade, inflamações nas trompas e no útero, que pode espalhar pelo corpo todo, levando um risco à mulher, e também variações do ânimo e depressão. Medo e pesadelos podem acontecer nas primeiras semanas. Quais as consequências psicológicas? Aí quem fala para a gente é Roberto Lúcio, que é um psiquiatra espírita, atendendo a diversas mulheres, muitas delas na prática do aborto. Ele fala que, na realidade, na minha experiência clínica, eu nunca ouvi uma cliente relatar ter feito um aborto sem expressar-se com tristeza e certo sentimento de culpa. Por mais que a mídia tente dizer o contrário, mostrando personalidades que teriam abortado e que não se arrependeram do ato, questiono se esses relatos seriam os mesmos
na intimidade de uma psicoterapia diante da própria consciência. Então, todos, na verdade, não só a mulher, mas o homem que também aborta, os médicos, os profissionais de saúde que praticam o ato, todos eles sofrem esse tormento psicológico. E as consequências espirituais, a gente sabe que são inúmeras. Nem vou entrar muito em detalhes, porque a doutrina espírita é vasta, em diversos livros a gente pode buscar que essas consequências espirituais não são só para a gestante, mas também para o abortado e para aqueles que participaram direto ou indiretamente do ato. Inclusive obsessões, esterilidade, frustração do abortado, culpa e remorso de terceiros envolvidos, auto-obsessões, loucura e suicídio. Então, a sociedade que comunga desse ato também sofre com as obsessões coletivas. Então, quando a gente comunga desses atos, nós também sofremos as consequências espirituais. Então, a dor do espírito abortado é muito grande. Só quem sabe como é essa dor, e a gente sabe o quão difícil às vezes, o espírito perdoar os pais por tal ato praticado. Então, são muitas reuniões de terapia, às vezes anos, séculos, o espírito obsediando aquela mulher, aquele pai, aquele médico, enfim. A doutrina espírita traz obras vastas sobre essas consequências espirituais, né? Então, qual que é a solução? A gente também tem que entender que o pai também aborta, a culpa não é só da mulher, né? Então, existe uma responsabilidade paterna, o pai deve ser consultado, a mãe não tem que tomar essa decisão sozinha, né? A gente tem que ter respeito à vida, porque o acaso ele não existe. Responsabilidade da sociedade, né? A primeira delas é o incentivo à educação dos jovens sobre os métodos de planejamento familiar, saúde sexual e suas implicações morais. Então, como eu falei lá no início, o ato sexual é o primeiro, então a gente tem que levar a sociedade aos grupos menos desfavorecidos. Essa educação, explicar os métodos de planejamento familiar, para que, num ato de desespero, a pessoa não tenha que cometer um crime de aborto. Né? Remoção das causas, né? E não gerar mais consequências desastrosas para ninguém. Né? E a gente tem, como eu falei, no Brasil, vários movimentos pró-vidas de apoio a gestantes em diversas faixas etárias, de diversas formas. A gente tem como chegar a essas mulheres sem precisar de uma lei para poder ter essa conversa. A gente tem grupos pró-vida que interceptam mulheres na internet, mulheres que querem abortar, e conversam com elas antes delas cometerem um ato. Então, há diversas possibilidades. E a gente também tem que ter compaixão e muito amor, porque a gente não está aqui para julgar o criminoso, e sim para julgar o crime. O crime é hediondo, mas a gente tem que ter todo o amor e compaixão por aquele que pratica. E o primeiro passo para quem pratica, né, é o arrependimento. A partir do momento que a gente se arrepende de tal ato, aí Pedro fala para nós, né, o amor cobre a multidão de pecados. Então, a partir do momento que eu transgredi uma lei, eu tive consciência disso, me arrependi, eu posso efetivamente melhorar a partir dali. Aí Joana de Ângeles fala para a gente, né? A gente já está encerrando. Disse que na clandestinidade o óbito das gestantes que tombam por imprudência em mãos incapazes e criminosas é muito grande. E quando tal não ocorre, as consequências da técnica são dolorosas, gerando sequelas ou dando origem a processos de enfermidades a longo curso. A providência seria, portanto, a do esclarecimento, da orientação, e não do infanticídio covarde, interrompendo a vida em começo de alguém que não foi consultado quanto à gravidade do tentame ao seu destino. Então, a maternidade, em qualquer circunstância em que se apresente, ela é dádiva sublime do amor de Deus
para todas as criaturas. Por mais perversa apresenta-lhe-se a situação em que se concebeu, jamais se permita o aborto criminoso, ceifando a vida do ser inocente que necessita experienciar a oportunidade de crescimento para Deus e para si mesmo. Ser mãe é tornar-se co-criadora com a divindade, em sublime oportunidade de santificação. Viver, portanto, a maternidade em todas as suas expressões é conquista sublime da criatura humana no seu processo antropopsicológico da evolução. Então, para encerrar, a minha prece, na verdade, vai ser em forma de música. Eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? E depois a gente volta para as perguntas. Um peito tenta muito querer respirar lá no seu quente ninho, a luz também enxergar. Um coração que quer crescer e o sentimento por expandir. De quem vem nascer pra mamãe chorar e sorrir. E sorrir, oh, oh, sorrir, oh, ah. Vem criança, vem surgindo com a divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e no colo junto ao seio emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Mamãe, eu te quero sentir, me eduque, quero evoluir. É nosso destino irreversível, a gravidez é compromisso a assumir. Meus bracinhos nesta chance procuram também trabalhar para um mundo novo de esperanças que na terra há de vingar, de vingar, oh, de vingar, oh, ah. Vem criança, vem surgindo com a divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e no colo junto ao seio emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Renascer e viver e crescer. Renascer, viver, crescer. Renascer, viver, crescer. Renascer, viver e crescer. Laia, laia, laia. Então, agradeço. Desculpa aí por ter excedido o tempo, mas é um tema bem complexo e a gente não conseguiu abordar tudo que tem que abordar, né? É muita coisa mesmo. Existem muitos poréns, muitas
coisas em relação à questão do aborto como um todo. Mas como eu falei, né, toda vida importa. A gente não está aqui para condenar o ato de ninguém, e sim para condenar o crime. E a gente sempre tem que pensar em maneiras de salvar todas as vidas. Então, tem alguma pergunta? Eu agradeço a todos, obrigada ao pessoal que participou, né? Estou vendo aqui a mensagem da Thelma. Obrigado, Thelma, por ter participado. Morrendo de saudade de você também. Vamos marcar um encontro, tá bom? Oi. O Paulo está perguntando se o pessoal que está assistindo a palestra está escutando ele. Respondem aí. Não. Tá, tá, beleza. O Paulo está fazendo a pergunta aqui da Karine, né? Se as pessoas não acreditarem nesses conhecimentos. Bom, Karine, o que eu tenho a dizer, a palestra de hoje foi direcionada mais para nós espíritas, porque a gente, como conhecedores das leis da verdade, sabendo que somos espíritos imortais, devemos viver como espíritos imortais. Então, o primeiro ato é não ser a favor de leis desse tipo, né? E a gente entende que muitas pessoas são materialistas, não acreditam, mas a gente tem que fazer toda uma abordagem, às vezes, científica, né? E moral perante as leis que regem. Então, quando a gente se baseia na ciência, a gente tem um respaldo maior. Como eu falei durante toda a palestra, todos os dados que são reportados pelo movimento pró-aborto estão relacionados a uma indústria de aborto muito grande. Então, a gente tem que deixar de escutar. Muitas vezes a gente só escuta e reproduz o que a mídia processa, mas nunca a gente vai na fonte para saber se aquela informação é certa ou não. Então, o primeiro passo, às vezes, para clarear essas pessoas que não têm esse conhecimento que a gente tem, é buscar esses dados científicos, né? A ciência, eles estão disponíveis e mostrar de uma forma clara e objetiva, né? Por que a gente não deve ser a favor do aborto? Então, Marlene Nobre fala que o que motivou ela a escrever o seu livro, né, O Clamor da Vida, foi que ela escutou de um médico norte-americano as suas pesquisas que nasciam por ano 90 milhões de crianças. E no mesmo ano morriam 60 milhões de crianças pelo aborto. Então, a gente vê que leis como essas, elas contradizem o que os movimentos, na verdade, lutam. Então, acho que o nosso principal foco é buscar realmente a ciência, ter o bom senso. A gente não está aqui para modificar o pensamento de ninguém, né, para implementar a doutrina espírita em ninguém. Mas nós, como espíritas, devemos ser contra, e sempre que tiver um movimento pró-aborto, nós espíritas devemos ser do movimento contra o aborto, e sim em defesa da vida. Então, é nesse aspecto que a gente às vezes tem que abordar, e não no aspecto religioso. O aspecto religioso está aquém. E aí a gente sabe que aqui no Brasil, né, a gente viu que a maioria da população, nós somos um dos países mais cristãos do mundo. Então, a maioria de nós é contra práticas nesse nível. Então, às vezes, até que no Brasil é bem mais fácil abordar nesse aspecto do que em outros países.
Bom, gente, o Paulo está falando aqui das músicas que eu utilizei. As músicas são do espírito, do, do grupo espírita Arte Nascente lá de Goiás, que é o GAM. Eles têm um movimento pró-vida muito grande, eles inclusive têm um CD, né, que esse CD que eu passei para vocês, as duas músicas, é o CD Vida. A primeira música chama-se Tiram-se Vidas, e a segunda música é Dê uma Chance à Vida. Tá no YouTube as músicas para quem quiser pesquisar. O grupo é o Grupo GAM, Grupo Arte Nascente. E em relação aos links, né, das pesquisas que estão na minha palestra, o Paulo vai deixar na descrição, né? A palestra vai ficar gravada e esses links vão ficar disponíveis para o acesso de todos vocês, tá bom? A outra pergunta que estão me fazendo aqui é do Thales, né? Ele pergunta se há rejeição da mulher pelo espírito abortado. Ah, sim. Há muitos casos de uma obsessão conjunta, tanto da mãe para o desencarnado, como do desencarnado para a mãe. Às vezes a mãe realmente rejeita aquele espírito, e eu posso ser sincero, porque eu atendi uma mãe assim, numa reunião mediúnica, que gritava desesperadamente que não queria a presença dele, não queria a presença, e ela tinha abortado o espírito várias vezes. Ele tinha tentado nascer várias vezes, e em todas as vezes que ele tentou, a mãe abortou. E nessa reunião a gente atendeu tanto a mãe quanto o espírito abortado. Então, a mãe sempre falando dessa rejeição, que não queria a presença dele perto dela, que ela não suportava ele. E ele tinha um sentimento, às vezes, ele tinha um sentimento de amor por ela e ele não entendia por que ela abortava ele todas as vezes que ele tentava nascer. Ele chegou a nascer uma vez e ela abortou ele depois de um tempo. Na verdade, não abortou, ela cometeu um crime, né? Ela matou ele, cometeu um infanticídio. Então, há sim uma rejeição da mãe pelo espírito, porque são almas que estão ligadas a várias encarnações. Mas nada se justifica o ato do aborto, nada, em nenhuma circunstância, porque tanto o espírito do abortado quanto da mãe, eles precisam daquele momento, daquela reencarnação, para sanar diversas dívidas aí que eles obtiveram durante as reencarnações. Bom, eu vou engasgar porque essa. Desculpa, tá, gente? Eu vou relatar aqui. É uma questão pessoal em relação à questão do estupro. Como já falei, a gente, né, Divaldo na Mansão do Caminho, ele tem um projeto que acolhe essas mães que sofrem violência sexual. Gente, desculpa, tá? Eu falei com a Fabi que eu ia chorar nessa parte, que eu ia chorar muito. Mas que eu tinha que trazer essa experiência, porque, né, acho que até por isso que ela escolheu esse tema para mim. Como eu falei, todas as vidas importam. E eu vou trazer a minha experiência, porque eu sou fruto de uma violência sexual. O meu pai, ele colocou droga na bebida da minha mãe.
para ter relação com ela. Eles tinham uma relação, eles não eram namorados, eram amigos, saíam juntos, e numa dessas saídas ele colocou droga para dormir com ela. Então, nesse ato, ela engravidou. E ela procurou ele, falou que estava grávida, e ele ofereceu para ela abortar, que tinha uma clínica em Juiz de Fora que levava ela e ninguém precisava saber. Aí ela falou que não, que isso ela não ia fazer. Então ele falou para ela que se ela batesse na porta dele, que ele ia negar, como de fato ele negou, né. Na época minha mãe foi com a minha avó até lá, e aí a mãe dele, né, minha avó, falou que minha mãe tinha andado com fulano, andado com ciclano, como ela podia ter certeza que o filho era dele, né. E desde então, quando eu nasci, não precisou de comprovação genética nenhuma, né, porque eu nasci a cara da família, as irmãs dele foram lá constatar isso. Então, ele se arrependeu. 18 anos depois, quando ele sofreu um problema de saúde, ele foi até minha casa me pedir perdão. Só que eu falei: "Eu não tenho que perdoar, porque não você não cometeu crime contra mim, né, eu nasci, quem tem que te perdoar é minha mãe, não sou eu. Então para mim não fez diferença nenhuma, mas eu nasci, minha mãe deixou eu nascer, sendo fruto de uma violência sexual. Então, como a gente vê esses espíritos? Acho que quem me conhece, vê minha vida hoje, vê que não importa a maneira como você vem ao mundo, desde que você faça a diferença. Então é isso aí. É, todas as vidas importam, né. A gente, independente da forma como veio, o filho é uma dádiva divina. Então eduque ele da melhor forma possível. Se você não consegue educar, tem outras maneiras, né. Vamos lutar por melhores políticas de adoção, de você poder dar o seu filho para adoção, mas a gente sabe que em muitos casos, assim, a mãe até se arrepende de abandonar o filho e fica com ele. Então, realmente, o caso de estupro é o mais difícil para a mulher, mas aí, né, vem a pergunta: e o espírito que está ali, a criança que está ali? Não tem nada a ver, né. E graças a Deus a minha mãe deixou eu nascer, e hoje eu sou aqui, né, casada com um filho, tenho um filho lindo de 3 anos. Vai dizer que a minha vida não foi planejada? Que eu não deveria ter vindo? Desculpa. É isso aí, Paulo, desculpa. Então a pergunta da Bruna é em relação, quando a gravidez gera um risco para a mãe. Na doutrina espírita, né, os espíritos são claros que o único momento em que o aborto é permitido é quando é para salvar a vida da mãe. Então a gente chama isso de aborto terapêutico, né, nas leis que humanas, né, que regem os códigos penais também já, esse aborto já é legalizado. Então, para salvar a vida da mãe, o aborto terapêutico ele é necessário. Mesmo que a gente vê, às vezes, casos em que o médico tenta salvar ambas as vidas. Mas se não tem jeito, os espíritos falam que preserve, então, a vida da mãe. E a criança pode vir numa outra ocasião. Ah, mas é só nesse caso que a doutrina espírita é a favor. Em todos os outros casos, nós somos contra.
A pergunta da Orcélia em relação aos abortos espontâneos, né, por que que eles ocorrem? Normalmente é uma expiação, é uma prova e expiação tanto para o espírito quanto para a mãe, né. E às vezes também, são diversos casos que a gente vai ver na literatura espírita em relação ao aborto espontâneo. Pode ter sido relacionado, a vários abortos que a mãe realizou em outras vidas, então nessa vida ela não consegue gerar um filho. Pode ser que o espírito que esteja ali, né, reencarnando, são espíritos suicidas, que precisam às vezes apenas daquele momento, daquele choque anímico, daquele momento da reencarnação. Isso vale também para os anencéfalos, né, que a lei também permite que se que se aborte, mas a gente entende no espiritismo que aquele espírito precisa daquele tempo, daquele momento, para poder recuperar, às vezes, até a sua forma física, porque os anencéfalos também são espíritos, na maioria dos casos, ex-suicidas, e que precisam daquele tempo ali. Então, no caso dos abortos espontâneos, as causas são diversas, mas normalmente é prova ou expiação, ou para os pais ou para o espírito. E aquele tempo ali de processo de ligação ele é necessário. Às vezes há uma recusa da mãe, às vezes também há a recusa do espírito reencarnante e acaba acontecendo o abortamento. Paulo está comentando aqui, gente, da questão da relação psíquica que o espírito se liga, né, à mãe no momento antes de reencarnar. Se isso se dá também no caso da, do, da violência sexual, do estupro, né? Às vezes a gente vai ver isso, Paulo, no Missionários da Luz, que existe todo um planejamento reencarnatório, mas existem casos em que a gravidez às vezes é indesejada, mas às vezes o ato, como a gente entende fisicamente, biologicamente falando, o ato sexual ele pode levar, né, a uma gravidez. Então essa gravidez às vezes é indesejada, mas tem muitos espíritos que aproveitam dessa oportunidade também para nascer. E aí a espiritualidade superior, elas também aproveitam, né? Alexandre fala para o André Luiz que não há, não há perda, não há perdas. Mesmo que você não tenha planejado aquele filho, quando acontece aquele momento, a espiritualidade superior dá um jeito de aproveitar aquela gestação, aquela reencarnação. E existem os casos também que, né, da questão da lei de causa e efeito, e infelizmente às vezes a mulher pode sofrer essa agressão, essa violência, e está ligada a ela realmente a um espírito que às vezes ele não viria daquela forma, mas ele viria de qualquer forma, e aproveitou aquele momento para vir. Então, às vezes, é um aprendizado para a mãe, principalmente né, um aprendizado para a mãe, né? E para o espírito que está ali se ligando ao corpo. Esclareci? Beleza. Gente, muito obrigado para quem participou, pessoal de Viçosa aí, saudade de todo mundo, de quem entrou e vibrou aí por estes momentos. Eu espero que a palestra tenha sido de esclarecimentos, para que a gente possa estudar mais, para que a gente possa procurar mais, baseado na ciência,
no espiritismo, porque a gente sabe que o espiritismo já disse, mas a gente vem vendo que a ciência vem comprovando isso ao longo do tempo, né. Como diz Kardec, a gente sempre tem que ter o bom senso e analisar todos os lados da situação. E aí a gente tem que aprender com Jesus, né, que nunca julgou, né, conhecendo todos como ele conhecia, nunca nos julgou em momento algum e nunca deixou que nós cometêssemos nenhum tipo de crime. Aí um exemplo disso, só para a gente fechar, é a história da mulher adúltera que ia ser apedrejada. A gente pode tirar vários ensinamentos dali. Um deles é que Jesus, né, pergunta que atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Ele sabia que todo mundo ali tinha pecado. Então ele preferiu que nenhum daqueles que estavam com pedra na mão cometessem mais um pecado. Olha só a sabedoria do Cristo. Depois que todo mundo saiu, ele virou para a mulher e falou, né, ninguém te condenou, eu também não vou te condenar, mas vá e não peques mais. Então a gente sempre tem que basear os ensinamentos de Jesus e sempre fazer, quando a gente fizer todas essas perguntas, a resposta para tudo é o amor. Então, a gente tem que ter amor, amor por todos e, e compreender isso daí. Vamos viver e vivenciar o espiritismo conforme a gente acredita, né? Como a gente sabe que é, nós temos que parar muitas vezes de ser hipócritas e sermos realmente cristãos, fazer da doutrina espírita uma filosofia de vida e ser exemplo aí para muita gente, né. Agradeço mais uma vez, obrigado pelo desabafo e até a próxima. Fiquem com Deus.